Fala, jovem investidor, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje vamos estar comentando aqui sobre fundos imobiliários e o porquê que eu não invisto em fundos imobiliários. E é um tema bastante controverso aí, polêmico, mais que um dos inscritos pediu para eu comentar sobre esse tema. Então, escolhi aqui o fundo imobiliário XPLG11. Então, vamos estar comentando sobre esse fundo e comparando ali, vendo se vale a pena ou não. Mas antes de comentar sobre isso, gostaria de convidar você a se inscrever no meu canal. O canal aqui cresce dia após dia e é focado aqui em comentar sobre as principais empresas listadas na bolsa, como notícias também no mercado e também acompanhar aqui o crescimento da minha carteira. Então deixa aquele like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, acione o sininho e vamos para o vídeo sem enrolação. Então, temos aqui o fundo imobiliário XPLG11. Gosto muito de analisar fundos imobiliários por esse site, é o Clube FIS, e um dos pontos que eu gosto de observar é a liquidez. Então a liquidez média diária aqui, interessante para fundo imobiliário, você dificilmente vai ver uma liquidez média diária muito alta de 100 milhões de reais, como você vai ver em ações de empresas. Então quase 4 milhões de liquidez diária é um bom ponto aqui, para você, é um bom papel para você investir. Então liquidez diária média aí de no mínimo 1 milhão de reais, já seria bastante interessante aqui para um acionista sardinha como a gente. Então, liquidez diária, você olha e vê se ela possui no mínimo aqui 1 milhão de liquidez diária. Então, outro ponto interessante é o segmento aqui, entre todos os fundos imobiliários. Tem fundo de papel, tem fundo multimercado, tem fundo de ações e também vai ter fundo imobiliários aqui de fundos, fundos imobiliários aqui de papéis, fundos imobiliários de tijolos, fundo imobiliário híbrido e fundo imobiliário de balcões, enfim. Todos esses fundos de tijolos são fundos de prédios físicos, como por exemplo fundo de balcões, fundo imobiliário de escritórios, fundo imobiliário de bancos, fundo imobiliário de shoppings, entre outros fundos imobiliários de tijolos. Então esse aqui é um fundo híbrido, então você vai encontrar tanto imóveis quanto também exposição em papéis, CRIs, CRAs, IPCAs, papéis atrelados ao IPCA, entre outros. O gestor da empresa é bastante interessante você observar. Aqui é a XP Vista, que controla aqui, que são os gestores aqui do fundo imobiliário. Então, feita aqui a análise, você vê aqui o segmento do fundo. Se eu entrasse em algum tipo de fundo, seria fundo de tijolo ou um fundo híbrido. Então, esse aqui se enquadra nesses critérios. E também uma liquidez média diária de no mínimo aí 1 milhão de reais. Então, passou nesses critérios. Outro ponto interessante que eu gosto de observar é a recorrência de pagamento de dividendos. Então, fundos imobiliários têm a recorrência de pagar todos os meses dividendos, e se esses dividendos eles são previsíveis, ou seja, eles não oscilam tanto. Então, o que a gente observa aqui é que, além de ser previsíveis, eles são crescentes aqui. Então, isso aqui é outro ponto positivo na avaliação do fundo imobiliário. Então, esse fundo aqui, o XPLG11, o XPlog, ele nos últimos 12 meses tem pago aí 8,44% de dividendo yield. No mês ele vem pagando aqui então 0,75% de yield. Então bastante interessante aqui nesse sentido. Outro ponto que eu gosto de observar, como se trata de um fundo de tijolo, neste caso aqui híbrido, que possui exposição a imóveis. Então olha aqui a vacância. Então a vacância aqui é bastante pequena, de apenas quase 7% aqui de vacância. Outro ponto interessante, preço sobre o valor patrimonial. A gente observa aqui que o preço sobre o valor patrimonial é de 0,86, significa que o patrimônio do banco é de 102,7 bilhões de reais e o valor do mercado que tende a pagar é de 3 bilhões 102 milhões de reais. E o que o mercado está disposto a pagar é 2,6 bilhões de reais. Então há essa discrepância aqui entre o valor que o mercado está disposto a pagar em comparação ao valor patrimonial. E aqui é um ponto que eu vou estar mostrando para vocês que é negativo no meu ponto de vista. Então, outro site que eu gosto de observar é justamente aqui esse site fis.com.br. Por quê? Aqui eu olho as quantidades aqui a recorrência de pagamento de dividendos. Então olha aqui o valor nominal, as porcentagens de dividendo yield,
assim também como eu gosto de avaliar aqui alguns dados, como por exemplo o número de cotistas, o patrimônio aqui do banco, também a controladora aqui e o nome do fundo. Então, basicamente é outro site que eu gosto de avaliar bem aqui o fundo. Então, eu uso praticamente os dois aqui para obter informações cruciais. Também eu uso aqui esse outro site, que eu vou olhar alguns indicadores. E aqui, esses indicadores aqui, anualizados, 2019, 2020, 2021 e 2022, ou seja, hoje, que a gente vai perceber que o preço sobre o valor patrimonial, ele vem caindo. Então, passa de 1,56 para 1,13, depois cai novamente para 0,93 e agora hoje, atual, valor patrimonial aqui, preço sobre valor patrimonial de 0,86. E o que você vai observar nas cotações, que a cotação ela vem aumentando. Então passa de 97 para 109 reais, mantém 109 reais e agora 114 reais. Então, como as cotações vêm aumentando e o valor patrimonial ele vem despecando. Isso aqui é explicado por subscrições. Então, eles aumentam aqui o número de ações. Então, conforme eles vão aumentando aqui o número de ações, de cotas, melhor dizendo, não ações, no caso aqui de fundos imobiliários são cotas. Então, o que eles realizam aqui é o aumento de cotas através de subscrições, o que vai diluir aqui, no caso, sua posição dentro do fundo imobiliário. Então, se você tinha uma posição que corresponderia ali a 10%, e aí há uma subscrição, o que é que você é obrigado a fazer? Você é obrigado a comprar essa subscrição, porque senão você vai diluir sua posição, a sua posição ali como cotista do fundo. E isso, os preços geralmente não acompanham essa diluição, o que acaba então despencando aqui o preço sobre o valor patrimonial. E os preços, mesmo os preços subindo, ele não consegue precificar bem, o mercado não precifica bem esse valor patrimonial do fundo. E o que é que acontece? A quantidade de cotas aqui, ela vai subindo. Então isso vai diluindo ali, então, na minha percepção, o valor ali acionário. Então basicamente você vai ganhar com dividendos e muito dificilmente você vai obter aqui uma valorização por apreciação do papel. Então, de fato, esse é o ponto negativo na minha concepção, pois você vai ganhar aqui seus dividendos, porém, em questão de bola de neve, dividendos mais apreciação, você será penalizado. Então, você investe aqui na renda variável, com risco de renda variável, porém, com a rentabilidade aqui praticamente de renda fixa. Então, não vejo aqui tanto sentido de me expor a fundos imobiliários. Além disso, que se trata de um fundo, então existe aqui uma gestão que está por detrás administrando esse fundo. Então, além disso, você vai ter que fazer o quê? Pagar taxa de administração para esse fundo. Então, existe um gestor que vai estar ali administrando o fundo e você está confiando nesse gestor em adquirir ali novos papéis, tanto de ações quanto de aquisição de prédios, enfim. Como por exemplo aqui no XPLG11, ele vai ter aqui uma quantidade em caixa, disponível justamente para investimentos e também devolver cotas, quantidades em reais referentes às cotas dos clientes que pedirem a saída do fundo, títulos públicos, exposição, renda fixa, imóveis e outros fundos imobiliários, que seriam os FOFs, fundos imobiliários de outros fundos imobiliários. Então, você paga uma taxa de administração para esse fundo, onde esse fundo paga uma taxa de administração para outros fundos. Então, imagina o quanto você vai deixar de ganhar só com taxas de administração que será pagas aí para esses gestores. Então, ainda tem esse segundo ponto negativo aí para fundos imobiliários. A questão da gestão, da taxa de administração, e algumas são bem abusivas, e também essa apreciação aí, que não vejo uma apreciação aí de 100% no longo prazo, no médio a longo prazo. Então, dificilmente você vai ver uma apreciação de um fundo imobiliário a 100% ou 50% de apreciação. Dificilmente você vai observar isso. Então, são esses dois principais aí pontos negativos de fundo imobiliário. Então, para quem tem já um patrimônio aí de 10 milhões, por exemplo, um patrimônio aí de 10 milhões que quer viver de renda passiva, aí faz todo sentido você então ter fundo imobiliário. Por quê? Porque você não visa mais um crescimento de patrimônio, mas sim viver de renda passiva. E aí essa renda passiva aqui vai gerar para você, por exemplo, 100 mil reais. E aí você vai poder viver tranquilamente. Ou bota aqui R$1 milhão ao ano, né?
R$ 1 milhão ao ano, e aí você vai poder viver de renda passiva aí próxima aí, abaixo um pouco de R$ 100 mil por mês. Então, basicamente é só uma situação hipotética, caso faça sentido aí para você viver de renda passiva e não quiser se expor então a ações de empresas. Então você pode se expor tranquilamente em fundos imobiliários que fará sentido para você. Porém, no cenário de construção de patrimônio, como é o cenário que eu me encontro hoje, não vejo sentido aqui em construir patrimônio tendo fundos imobiliários. Então, outro ponto que eu vou destacar para vocês aqui, claro que são comparações aqui que não dá para serem feitas, por quê? Porque um é empresas e outros é fundo. Então você não dá para comparar arroz com feijão, você não dá para comparar melancia com banana. Então você tem que comparar arroz com arroz, feijão com feijão. Então você tem que comparar setores iguais. Porém, se ignorarmos isso e olharmos apenas apreciações, nos últimos 5 anos o fundo ele entregou uma variação aí nominal de 6,50%. Se pegarmos os dividendos que foi distribuído junto, recomprando essas cotas, mais a valorização nominal aqui da cota, que você vai perceber que teve então uma valorização aí com dividendos de 40,5%. E a valorização frente ao dólar de 6%. Quando a gente observa então isso em ações, você observa que tanto o pagamento de dividendos, então o pagamento aqui de dividendos de uma empresa, mas a apreciação do papel, você consegue perceber que ela pode te proporcionar um aumento de capital, um aumento de patrimônio em até 100 vezes, 200 vezes, pode triplicar seu patrimônio em poucos anos. Então você vê que a variação aqui nominal foi de 44 vezes, sem reinvestir os dividendos. Como você reinveste os dividendos, você vai ter uma apreciação aí de 121%. Então realmente, de fato, é bastante grotesca aqui a diferença, alarmante aqui a diferença entre uma empresa, o quanto ela pode apreciar, e um fundo imobiliário. Em frente ao dólar, a valorização, você vai ver aqui 42%. Então peguei aqui um papel muito bom, que é a Transmissora Paulista, uma empresa muito boa, e um papel aqui de fundo imobiliário também muito bom. Esse fundo imobiliário ele é excelente dentro dos FIIs. Então, outro ponto interessante que vai confirmar isso é justamente aqui a apreciação do papel, o gráfico de apreciação do papel, que a gente vai observar. Então, praticamente ele fica aqui estagnado. Você não vai olhar de fato aqui uma apreciação gigantesca ou interessante. Já para ações, o que você vai observar aqui em verde é um crescimento no gráfico. Então você vai ver um crescimento aqui na apreciação do papel no longo prazo, o que dificilmente você vai perceber aqui em fundos imobiliários, que irá crescer muito lentamente nesse sentido. Então é aquela velha história, exposição em renda variável ou em fundos imobiliários para você ter um rendimento de renda fixa. Então não vejo tanto sentido. Vejo sentido para quem já possui patrimônio e quer viver exclusivamente de renda passiva e não se interessa tanto em multiplicar seu patrimônio. Porém, para quem está disposto a ter um crescimento patrimonial ou construir um patrimônio, não vejo sentido algum você se expor a fundo imobiliário neste momento. Então era isso, pessoal, que eu tinha para trazer para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, deixe aquele like e até a próxima.